Olá, boa noite a todos vocês, boa noite, alunos, boa noite, professores, parceiros, amigos e convidados da PUC. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui, esperar as pessoas entrarem aqui para estar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui falando, né, há algum tempo, desde segunda-feira, de uma série de lives da Escola de Gestão de Pessoas da PUC, do COGEAI. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui com a gente. Quero dar boas-vindas à professora Lúcia Cipriana, a professora Bianca Peixoto. Daqui a pouco eu vou pedir para elas se apresentarem a vocês. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos aqui com um time de mulheres poderosas, né? Para esse grande bate-papo que a gente quer falar com vocês. Mas antes delas se apresentarem, eu quero falar rapidamente sobre a temática central da nossa live. Acho que é muito importante, né, a gente colocar todo mundo na mesma página sobre o que a gente vai falar nessa série de lives da Escola de Gestão de Pessoas. Nós fizemos a primeira live na segunda-feira, né, sobre os desafios de consultoria interna, e tá lá no YouTube oficial da PUC e também no Facebook oficial da PUC, gravado para quem quiser assistir. Foram 50 minutos de um papo super interessante de os desafios do profissional de RH aí, de novas competências. E hoje, nessa segunda live, de uma série de lives que nós vamos fazer de segunda e quarta-feiras, né? Nós abordaremos o tema central, né, de marca, de brand, de marca empregadora, de como as empresas estão funcionando, da seleção e marca empregadora e os novos paradigmas desse novo mundo que a gente está vivendo. Nosso bate-papo, então, vai falar do conceito central da marca empregadora, como que as empresas estão funcionando da porta para dentro e como tudo isso se converte em desafios para vocês que estão aí do outro lado e estão super curiosos de saberem as coisas. Agora que vocês sabem do nosso tema central, eu vou pedir para vocês já irem colocando dúvidas, comentários de vocês e vou pedir licença para me apresentar e depois a professora Bianca Peixoto e a professora Lúcia Cipriano também se apresentarão para vocês. Então, meu nome é Elaine Lima, eu sou professora convidada da PUC São Paulo, do COGEAI, nos cursos de pós-graduação de gestão de pessoas. Eu já dou aula nos cursos de gestão de pessoas há algum tempo aí na PUC, mais ou menos de 6 a 7 anos. Tenho uma carreira em desenvolvimento de recursos humanos há mais de 20 anos, em posições de liderança, tanto em posições especialistas quanto em posições generalistas, né? E nos últimos 2 anos eu tenho uma consultoria de desenvolvimento organizacional, de treinamento e desenvolvimento, ajudando as organizações e as pessoas a transformarem, né, propósito, valores em resultados organizacionais de forma sustentável. E isso me dá muito prazer, porque agora que eu passo por diversas empresas, eu consigo acompanhar diversos segmentos e consigo contribuir no curso de gestão de pessoas de forma prática, com cases práticos de tudo que está acontecendo nas grandes, nas médias e nas pequenas empresas, olhando para a cultura, olhando para a diversidade que tem a área de recursos humanos e olhando para os desafios que a área de recursos humanos tem. E agora eu vou chamar a professora Bianca Peixoto para se apresentar e em seguida a professora Lúcia Cipriano. A bola está com você agora, Bianca. Boa noite a todos, professores, alunos, amigos da PUC. Eu sou a Bianca Peixoto, sou professora convidada aqui na PUC também, dando aula há alguns anos, junto com essa equipe, nesse corpo docente maravilhoso. Também fiz minha carreira na área de recursos humanos. Hoje sou consultora, sou mentora de carreira, tenho a minha consultoria também, atuo com consultoria empresarial. E estou aqui com vocês para esse bate-papo a respeito de marca empregadora, é um tema que a gente aborda bastante, na verdade, não só no curso de marca empregadora, mas em outros cursos, porque está inerente, né, aos sistemas de recursos humanos como um todo.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Lúcia, agora é com você, Lúcia. Bom, olá. Eu sou Lúcia Cipriano, também sou professora convidada em cursos maravilhosos da COGEA e da PUC São Paulo. E estamos aí lançando novos cursos, como a Elaine falou. Eu sou psicóloga, eu sou professora, fiz mestrado na área de tecnologia e subjetividade na PUC-Rio, faço doutorado na PUC-Rio também. E aí a tecnologia também me ajuda bastante a estar nesses ambientes ao mesmo tempo. Tive mais de 20 anos de carreira executiva, como executiva de recursos humanos, tanto no Brasil quanto na América Latina, e atuo como coach, como orientadora de carreira, atuo em algumas empresas na área de desenvolvimento organizacional. E estar aqui é um enorme prazer, é uma forma da gente poder contribuir e compartilhar o nosso conhecimento com os alunos maravilhosos, esse time de professores e todos os alunos da PUC, a comunidade da PUC, os colegas e os convidados que estão participando aqui hoje também. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, professora Lúcia, professora Bianca, e obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, disponibilizando o tempo de vocês para esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. E para começar, para a gente aquecer, eu quero, Lúcia, te chamar para que você comente conosco o que é o conceito da marca empregadora, né? Porque, afinal de contas, a gente fala de marca empregadora, uma série de coisas, mas o que está contido desse conceito na marca empregadora e de uma forma simples, né? De uma forma pragmática, né? Sim. Bom, o conceito de marca empregador é um conceito, enfim, que pode ser percebido de forma simples, é o que define a empresa. É como essa empresa gerencia a sua imagem e a sua reputação. Eu costumo dizer, enfim, é uma questão que a gente discute bastante nos cursos, o foco da marca empregadora é a atração, é o respeito da comunidade a qual a empresa está inserida. Enfim, então, a marca empregadora, o conceito de marca, qual a marca que a empresa quer passar para a comunidade onde ela está inserida, auxilia muito na questão da atração de talentos. Você descobre antes de estar trabalhando nessa empresa se você tem interesse ou não de estar, de atuar. E o conceito de marca empregadora tem que estar muito em linha com o trabalho da empresa. Cada vez mais a imagem está ligada à marca empregadora. Qualquer questão que arranhe a imagem da empresa impacta na reputação e, obviamente, financeiramente, nas vendas, enfim, em todo o processo no qual a empresa está inserida. É um conceito mais recente no Brasil, mas é muito antigo nos Estados Unidos, e as empresas digitais começaram a utilizar esse processo muito bem, com muita propriedade, apesar de muitas empresas multinacionais centenárias já atuarem dessa forma há muito tempo, mas ainda não utilizavam esse termo. Né? Entendi, professora Lúcia. Ainda com você, né, e contando com a tua experiência, com o teu know-how aí, como que funciona esse conceito da porta para dentro das empresas de marca empregadora? Porque uma coisa é o que as empresas, que é o que você falou, imagem, uma série de coisas, a gente tem o adendo das redes sociais, enfim, né? Tudo que sai nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, funciona tudo muito bonito na prática. Mas da porta para dentro, o que você vê realmente as empresas fazendo de verdade, de fato? Bom, cada vez mais nós estamos no universo digital, um universo onde a informação sai do ambiente da empresa, a informação ela é de todos, ela é pública, então a experiência do empregado, né, employee experience, está relacionada à marca, mas ele possui um foco muito mais na retenção dos talentos. Só que o employee experience, a experiência do empregado, né, vamos traduzir para ficar mais fácil a utilização do termo e a compreensão, a experiência do empregado ela inicia antes mesmo dele fazer parte da empresa, né? Do colaborador, da colaboradora fazer parte da empresa, do time estar contratado. Então, desde o processo seletivo, eu já estou em contato com alguma experiência relativa àquela empresa. Eu já estou percebendo a reputação, a credibilidade
e o DNA daquela empresa. O que é um valor daquela empresa? Tá? Quais são os valores que essa empresa advoga e se ela realmente pratica, certo? Então, o conceito de marca empregadora, eu gosto de fazer essa distinção. Marca empregadora, foco na atração, employee experience, experiência do colaborador, foco na retenção de talentos. E atravessa todo o processo do colaborador na empresa, desde quando ele inicia o processo seletivo, ou ele escolhe essa empresa para fazer parte, porque ele ouviu coisas boas, ele leu coisas boas, e nós temos todos os sites e informações e amigos e redes de relacionamento que nos nutrem com informações sobre as empresas, tá? Até depois que ele sai da empresa. Então, todo o processo, seleção, imersão, a inclusão desse novo funcionário na empresa, como ele é recebido, essa nova colaboradora, como as pessoas são recebidas e como as pessoas vivenciam no dia a dia, como elas aprendem, como elas são treinadas, como elas recebem feedback, como são remuneradas, todo o pacote de benefícios e de experiências, sim, experiências em geral, os aniversários são comemorados, eles sabem que ela existe. O que acontece? Não precisa ter recurso, às vezes a gente pensa que a experiência do empregado é algo para empresas ricas, e não é, tem um quê de atenção, de credibilidade, perpassa uma questão ética também, eu pratico o que eu digo que pratico, sim? De alguma forma, o conceito de proposição de valor do empregado, né, o EVP, está dentro da experiência, é parte dessa experiência do colaborador. Então, assim, eu gosto de citar um exemplo, que eu acho que é um exemplo interessante para a gente, para tangibilizar até a questão do EVP mesmo, dessa questão de proposta de valor para o empregado. O LinkedIn, por exemplo, tem uma proposta de valor que é o talento como se fosse a prioridade número 1. O talento é a prioridade número 1 do LinkedIn, é como eles se apresentam. Sim? Então, essa é a proposta apresentada para o empregado. E se nós pensarmos no conceito tanto de marca empregadora quanto de empresa, o business, o negócio do LinkedIn é talentos também. E cada vez mais eles buscam, dentro das ferramentas deles e dos trabalhos desse time, que propõe uma experiência para a gente como consumidor, e não estou fazendo propaganda, estou dizendo o que eu vejo no dia a dia e convivo com isso, inclusive nos processos seletivos, que é uma ferramenta de rede também, que eles estão buscando conectar pessoas e com que essas pessoas apresentem seus talentos. E essa experiência ela sai do âmbito do colaborador e vai para o âmbito do cliente. Então, é fundamental que a experiência do empregado seja real, seja verdadeira, seja crível, né? Tenha credibilidade, para que esse empregado, esse colaborador, essa colaboradora, possa passar essa mesma realidade para o cliente. O cliente está em contato com o colaborador, e não com a empresa, e não com o que está escrito na parede da empresa como sendo os principais valores para a empresa. Sim, isso ultrapassa a parede, ultrapassa o ambiente físico das instituições. Legal, Lúcia. Muito importante isso que você está dizendo. E aí, professora Bianca, eu quero te ouvir um pouco, né? A tua perspectiva segundo essas duas premissas que a gente comentou agora, né? Sobre conceito e porta para dentro, qual é o teu sentimento e qual é a tua experiência né, no mercado que você já andou, a forma que você atua, o que você está vendo também para poder contribuir, né, com essas duas questões aqui para a gente? Sim, o que a Lúcia comentou, né, a respeito do porta para dentro, eu acho que essa experiência que agora os RHs, as estruturas das empresas têm em parceria com esse conceito que é o branding, que é a área de marketing, traz uma tecnicidade diferenciada, né? O conceito do colaborador no centro, incorporando, né, esse know-how do marketing, que é o conceito da análise da persona, né? Então, existem algumas personas dentro da organização, alguns perfis, alguns arquétipos de profissionais dentro de uma organização. E essa persona, esse indivíduo, esse personagem, ele tem os seus hábitos, as suas necessidades, as suas dores, e que refletem um indicador importantíssimo para a construção dessa marca empregadora. Então, a partir do momento que você faz esse mapeamento e você identifica quem são os seus colaboradores, é o coração
né, da sua marca empregadora, é o coração de tudo, como anteriormente dito, né? E a partir dessa construção, você então vai delinear essas atividades, esse protocolo, esse conjunto de coisas que a Lúcia falou, que compõem a experiência de trabalhar, estão relacionadas aos sistemas dentro da empresa, que são os pontos de contato desse colaborador no ciclo dele da empresa. O que eu vejo é que as empresas nem sempre fazem essa construção tão detalhada, né, de construir essa persona, de mapear realmente quem é esses indivíduos, ou pelo menos aqueles que são mais, digamos que, fundamentais para o business, como personas, né, nesse contexto, para construir produtos que venham a ser importantes para agregar valor. Você não pode fazer um onboarding igual para todo mundo. Você tem níveis de necessidades por perfis de profissionais que é diferente, né? Para que você possa realmente plugar ele à sua cultura. E eu percebo que as empresas estão nessa transição de sair da cultura de uma antiga pesquisa de clima, que onde você tinha aquela régua, né, entre detratores e promotores da marca, e você ficava feliz que tinha aquele percentual lá de promotores da marca, para entender que a sua empresa precisa ter 100% de promotores da sua marca, porque as empresas já perceberam o quanto de dinheiro se perde quando você, por exemplo, tem que investir um valor muito alto para contratar um profissional, porque você não consegue gerar atração, e aí você tem que contratar por um valor acima do que você desejava. Ou quando você tem o SLA, que é lá o seu indicador de recrutamento e seleção, comprometido, porque você demorou muito tempo para trazer um profissional para aquela posição, que nem é uma posição tão complexa, você percebe que está perdendo bastante dinheiro nesse efeito, nesse sintoma, né? Quando você olha lá no Green Place to Work, você vai olhar no GPTW, né? Tem vários indicadores que dizem que os colaboradores geram 61% mais de riqueza per capita para as organizações quando eles estão realmente engajados com a sua marca. Então, o turnover espontâneo é sensivelmente mais baixo. E quando você bota isso na ponta, né, da caneta e vê valores, né, relacionados a investimentos, aí você entende o quanto é importante fazer esse trabalho prévio, que é o trabalho da marca empregadora. Então, é isso que eu tenho percebido das pessoas, as organizações fazendo essa transição para investir mais nessa cultura de uma marca empregadora, algumas mais avançadas em estágios diferentes, né? E muitas delas já tendo implantado, por exemplo, a marca empregadora, mas implementa e depois fica centralizado, por exemplo, no RH, promover ações e pouco responsabiliza ou envolve os colaboradores na velocidade necessária. Então, eu percebo as empresas em fases diferentes, né? Umas em fase de sensibilização, outras em fase de já tendo feito esse exercício, mas ainda não conseguindo disseminar totalmente essa responsabilização e esse engajamento com os colaboradores. Então, tem um pouquinho de tudo aí acontecendo. Legal, Bianca. E agora eu queria perguntar para você ainda, Bianca. Quando você traz tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você olha em termos de práticas, o que você está vendo aquilo que traz sucesso em termos de prática de marca empregadora na área de seleção? E eu queria também que você contasse um pouquinho práticas de sucesso de seleção, tecnologia e quais são as tendências nessa crise, né? Com os protocolos do Covid-19, com a pandemia, com esses novos paradigmas que a gente está trazendo para o nosso novo modelo de trabalhar. Eu vou destacar 3 aspectos que eu acho que são muito, para mim, são muito impactantes. Eu percebo como muito impactantes, né? O primeiro é o fato de nós termos uma velocidade, né? Uma dinâmica muito grande nas organizações e principalmente no contexto de trabalho remoto,
o quanto as empresas estão percebendo que elas precisam ter um canal de escuta constante. Por quê? Porque a marca empregadora é uma proposta de valor que é viva. Os organizadores, eles estão ali retroalimentando aquela proposta de valor. Eles são os promotores da marca. Então, esse canal de escuta, ele precisa ser intensamente, de maneira apropriada, né? Dinâmica. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Ou seja, a população precisa ser ouvida sempre, para que você tenha massa de manobra, para que você tenha velocidade na tomada de decisão, para ajustar a rota. E esse é o primeiro aspecto. O segundo, práticas de diversidade trazem força para a organização. Então, eu vejo no recrutamento de seleção empresas assumindo diferentes práticas, por exemplo, de seleção, que é, por exemplo, fazer entrevistas à cega mesmo por vídeo. Então, você tem várias empresas, startups, tecnologias no mercado que tem esse tipo de prática, que é a tecnologia da pessoa ser entrevistada sem ser vista. E antes mesmo disso, que é o exercício do match de perfil, né? Quando você faz lá o assessment e você já aparece como painel para o selecionador, já estando com um match, ou seja, o selecionador já te vê como uma pessoa que está dentro daquele perfil delineado, que é o fit cultural da sua empresa, ou competências desejadas, previamente medidas por essa empresa, em que, então, esse candidato já chega para você com uma pontuação elevada, diminuindo essas camadas que a leitura humana com vieses, né? Enfim, inconscientes. Então, primeiro, escuta. Segundo, práticas na seleção, práticas mais que geram a possibilidade de criar essa diversidade real para a organização, que é trazer profissionais com talento, mas diversos, né? E, inevitavelmente, o uso da tecnologia, né? De ferramentas de análise, de ferramentas que te tragam insumos rápido para que você possa tomar decisão democratizadas, né? Que as pessoas tenham acesso a essas ferramentas, não seja nada que seja dentro de uma cúpula fechada, né, onde só diretores acessem, ou seja, todos tenham de alguma maneira no seu celular acesso para responder um quiz, para responder uma breve pesquisa, para influenciar na construção de um fórum que seja democrático. Então, não basta ter tecnologia, mas que a tecnologia seja democratizada. Esses são os fatores que eu destaco aqui. Legal. Lúcia, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses 3 aspectos que a Bianca trouxe, que eu dei uma resumida aqui, né? Que ela falou de escuta, velocidade, né? Diversidade, prática, né? E falou de tecnologia para análise para tomada de decisão. Queria te ouvir sobre isso, Lúcia. Bom, em relação a... eu gostaria, se fosse possível, repetir o finalzinho da pergunta. Elaine, deu um ruído aqui, desculpa. Sim, eu trouxe os 3 aspectos que a Bianca falou, Lúcia, que é a questão da velocidade, dessa escuta, da diversidade versus as práticas, né? Ela trouxe o exemplo das cegas, e da tecnologia com assertividade para que tenha, né, uma análise rápida e tomada de decisão com todos os multicanais que a tecnologia nos traz hoje. Eu queria te ouvir um pouquinho disso, de você sobre isso. Sim, sim. Bom, algumas questões que a Bianca trouxe são muito importantes. Eu gosto muito desse modelo de seleções cegas. Eu acho que as empresas precisam, cada vez mais não acho, tenho certeza, e é o que as pesquisas indicam também. As empresas precisam inovar, as empresas precisam da diversidade, né? Diferenças para poder terem soluções diferentes e inovadoras, enfim. Isso dá dinheiro também, não impacta só no clima, não é só a experiência de quem lá que é diferente, mas na questão do processo seletivo, em rede, né, do processo seletivo compartilhado, eu acho uma experiência muito interessante. Eu já trabalhei, enfim, em diferentes momentos da minha carreira, tanto na Supergasbras quanto na White Martins, com painéis de entrevistadores, sim, tanto do RH quanto os clientes internos aos quais essa pessoa trabalharia com e
pares, enfim, e isso ajuda muito na questão da inclusão. Ajuda muito no sentido de que todos são responsáveis por aquela escolha. E eu sempre gostei de fazer isso com as equipes, especialmente de RH, porque o RH ficava na ponta, né, ou ficava em outro país, e quando eu escolhia com uma decisão compartilhada com outras pessoas, né, escolhíamos juntos. Ou quando era uma vaga que o RH estava conduzindo, mas era uma vaga de outra área, a responsabilidade realmente é uma responsabilidade compartilhada e ajuda a todos receberem, se sentirem impulsionados a receber, a incluir essa pessoa no ambiente corporativo. Tá? Então, é uma responsabilidade compartilhada. Eu acho que o RH é muito bom quando o RH pode começar fazendo isso no próprio RH para dar exemplo. Né? Os processos começam no RH. O bom líder, ele dá exemplo. E o RH é telhado de vidro, né? Não tem jeito. Então, se não começarmos pela área de RH, não tem o resultado esperado. Legal, Lúcia. Ô, Lúcia, eu quero ainda ficar com você aqui e depois eu quero fazer uma pergunta aqui que está no nosso chat para as duas aí, porque tem a ver com temas que vocês duas trouxeram e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Mas a primeira pergunta agora é para ti, Lúcia. Quais são os cuidados, na tua percepção, que a área de RH, e com a tua experiência na seleção no processo, na contratação, tem que ter para tomar esse cuidado na experiência da marca empregadora, né? Porque a gente vive sempre num fio limiar, né? Então, qual é esse cuidado que as pessoas que trabalham especificamente com seleção têm que ter para cuidar da imagem da marca empregadora, né? A gente ouve muito quando a gente, preciso dar feedback, se o candidato não passou, não precisa. Então, quais são esses cuidados que a gente tem que ter que não comprometa a marca empregadora? Posso começar, Bianca? Elaine, ajudando aí a responder, acho que a principal questão, e eu acho que é valor, né, não é nem competência, é respeito. Respeito em todas as etapas. Respeito ao candidato, ele tem o direito de ter a informação, ele tem o direito de saber se o processo acabou e, enfim, ele não foi, ele pode perder a esperança e partir para outra. O respeito no contato, na qualidade da informação dada, na qualidade do contato feito, nas coisas básicas, de marcar hora e cumprir, de saber quais são as etapas, enfim, eu acho que o principal cuidado é respeito mesmo, e o RH tem que estar atento a isso. A responsabilidade, o pai, né, o gestor, e a Bianca fala muito isso, acredito que ela vai comentar, o dono da questão da marca empregadora não é o RH. O RH é uma ferramenta, é um importante instrumento para defender a experiência do empregado, porque ele desenha e ele pratica, mas também é de responsabilidade de toda a organização, do líder número 1 até, brinco com uma expressão que a gente usava em uma das empresas que eu trabalhei, de PAP, de porteiro a presidente. Eu tinha uma gestora que falava isso. É responsabilidade de todos, é o sorriso do porteiro, é o cuidado com que essa pessoa vai ser recebida, é a experiência como um todo. Legal, muito bom. Gostei do PAP, viu? Gostei. Ó, já adotei para mim. Me agora acabando vou de rir sempre, aqui do né? PT. Bianca, antes de você comentar, eu queria que você fizesse comentário sobre isso que a Lúcia falou, junto com uma pergunta aqui que a gente tem aqui no nosso chat, que é como o conceito de marca empregadora dialoga com os formatos de organização e com a diversidade geracional dentro das organizações. Na tua percepção, e aí depois, Lúcia, eu quero ouvir os teus comentários sobre essa pergunta também, que eu achei isso muito interessante. Tem uma outra pergunta logo aqui abaixo, que tem a ver com tecnologia, e eu vou fazer logo em seguida, porque daqui a pouco o papo está muito bom, mas a gente vai ter que ir se despedindo, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso, Bianca. Como dialoga com os formatos da organização e com as gerações, na verdade, é a cultura. Os nossos valores, eles são valores
que nos conectam. Nós não nos conectamos pelas nossas idades, nem nos conectamos pelo nosso status necessariamente. Nós nos conectamos pelos nossos valores como ser humano. E é por isso que estamos conectados a uma organização. Então, se nós trouxermos o foco da discussão para a alma dele, que são os valores, tudo estará naturalmente envolvido, porque as pessoas, quando se conectam, têm um fit cultural e ingressam numa organização, elas ingressam não para estar com pessoas da mesma idade que ela, da mesma geração, mas porque ela se identifica com os valores daquela organização, com a proposta de valor, com a experiência de atuar naquela organização, com a atmosfera, com o estilo de tomada de decisão, com o estilo de comemoração, com o estilo de comunicação, com o estilo de liderança. Então, é assim que a gente conversa, trazendo essa pluralidade para dentro da organização das gerações, ainda bem. Fico feliz, essa é uma notícia sempre muito boa. Essa é a minha visão. Temos, sim, uma fase bastante exigida por olhar a cultura, cada vez mais, né? Então, a década da cultura primeiro, né? Estamos entrando nessa década que vai trazer para a gente a necessidade de medir a nossa cultura e entender se as pessoas estão conectadas pelos valores convergentes a essa cultura, né? Para que você tenha um nível de produtividade alto e um nível de dispersão mínimo possível. Te respondi? Acho que foi perfeito, Bianca. Lúcia, eu queria te ouvir um pouquinho também com relação a isso, né? A esse diálogo transversal aí entre a diversidade geracional dentro das organizações, né? Como conceito de marca empregadora. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que, de novo, diversidade traz inovação. Então, já trabalhei em empresas de business muito duros, em empresas muito modernas, em que, em algum momento que precisávamos implementar inovações, nós buscávamos o oposto. Tá? Então, assim, quem é dentro da indústria odontológica, quem é o professor old school, que pode nos trazer soluções do passado que sejam mais simples do que o desafio que a gente tem hoje, que precisa colocar muito investimento. Ou quem são os mais jovens de um programa trainee ou um programa de inovação que possam nos trazer sugestões de produtos, de processos e de disrupturas que a gente possa trazer para empresas que a gente está atuando. Então, já trabalhei no mercado de gás, trabalhei com tecnologia, na Claro, que era extremamente disruptiva, trabalhei no mercado de gás, em duas circunstâncias, gás industriais e gás GLP, que são culturas mais... o GLP mais era, na época, né, menos disruptivo, mas teve que se tornar mais inovador e usar cada vez mais na busca dessa inovação e que descobriu muito cedo que precisava inovar, seja com mulheres, com negros, com diversidade em geral. Então, acho que a grande questão da diversidade de idade são as crenças. Mas que crenças? Eu consigo conviver com as suas e vocês conseguem conviver com as minhas. A questão de valores. Eu acho que o grande conceito que existia em relação às questões digitais, e aí eu atendo jovens e tenho um filho adolescente também, é a questão, poxa, o tiozinho ali não vai saber nada de tecnologia, vai me dar um trabalho danado, ou eu não vou poder usar o meu fone. Cara, se o cara consegue trabalhar, produzir, usar o fone, ouvir podcast e tá ao mesmo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo, é da geração dele, ele está entregando. Então, a gente tem que entender que todo mundo tem alguma coisa de um ângulo que eu não consigo ver, porque não é a minha realidade, mas que eu posso praticar. Eu não sei se eu posso avançar um pouquinho no tema, não sei como é que a gente está de tempo, mas eu me lembrei que a grande questão do medo da diversidade etária era a questão tecnológica. Sim, porque a grande questão é que
os mais jovens acreditam que os mais velhos não conseguem lidar com a questão tecnológica, e a gente dormiu discutindo como seria o Brasil tecnológico daqui a 10 anos, e horas depois viramos home office. Tá? Essa é a realidade do dia 13 de março de 2020. Nós estávamos ainda, enquanto RH, enquanto instituições de ensino, empresas, discutindo como será o Brasil digital daqui a 10 anos. Acabou. Com a chegada do coronavírus, isso deixou de ser discussão, vira realidade. Então, assim, o tiozinho que não sabia usar tecnologia está usando, sim, tá? E está usando muito bem. E a garotada que a gente acredita que tem, assim, existem essas discussões, são menos receptivos aos feedbacks, são menos receptivos a dar o sangue, enfim, qualidade de vida está vindo também como tendência. A própria utilização das tecnologias digitais nos dão flexibilidade para trabalhar, nos deslocando menos, enfim, e trazendo alguns benefícios para a nossa vida. Então, eu acho que a gente só tem a aprender, de verdade. Sempre, a vida inteira, eu aprendi demais. O grupo que eu sempre gostei de estar mais próximo foi o grupo de estagiários. Eu fui uma estagiária que tive muita sorte, tá? Com os meus supervisores, e sempre gostei muito de aprender com esse time. Agora, aprendo com todo mundo, aprendo com a moça do cafezinho, de verdade. Aprendo a olhar de um outro jeito. Não vou para a reunião com esse café, vou fazer um outro mais perfumado, mais cheiroso, mais fresco, para você conseguir fazer essa venda ou trazer esse candidato. Enfim, a gente aprende o tempo inteiro. É importante entender, o que a Bianca nos disse, o que nos une na empresa são as crenças, os valores e a cultura da empresa. Se eu não estou adequada à cultura, se eu não me sinto confortável com a cultura da empresa, eu não vou sobreviver ali. E um processo seletivo mal feito só vai fazer rasgar dinheiro. Tá? Vai gerar turnover, enfim. Desculpa, Elaine, me excedi no tempo. Imagina, não. Estamos dentro do tempo ainda, né? Falta aí 17 minutos para a gente finalizar. Eu quero fazer uma pergunta para a Bianca, em seguida eu quero que você fale também, e aí a gente vai partir para as considerações finais, que eu vou pegar uma pergunta que está aqui no chat para a gente fechar tudo isso. Bianca e Lúcia, então, assim, qual será a nossa realidade em termos de tecnologia, marca empregadora, enfim, tudo isso que a gente discutiu pós-pandemia? Começo eu, Essa é pergunta de vestibular, né? Tá, sim. Posso fazer minhas apostas, tá? Acho que seremos mais ágeis. Acho que teremos menos custos, as empresas provavelmente vão se preocupar mais com redução de custos de aluguel de grandes escritórios, enfim, porque você não precisa ter todo o back-office sentando junto. Já vejo essas discussões nas empresas onde atuo como consultora, já estou participando desse movimento. Outra questão, viagens a negócios são importantes, são necessárias, todas as viagens que se faziam. Será que a gente não estava perdendo tempo? Será que a gente não estávamos colocando, até em alguns momentos, os funcionários em riscos, enfim, interferindo na qualidade de vida, na saúde deles, para coisas que podem ser feitas à distância? É claro que o momento presencial ele é importante, mas a gente já está aprendendo, estamos aprendendo nessa situação, que conseguimos trabalhar, sim, à distância. São menos veículos nas ruas, menos poluição. Eu acho que é um mundo incrível. Eu sou apaixonada por tecnologia, eu vi uma grande empresa do varejo tendo alto nível de prejuízo no Brasil inteiro por conta das vendas, as lojas estavam fechadas e, de repente, eles treinaram, não sei, 15, 20 mil vendedores para atender por WhatsApp, atuando com tecnologia e com a rede de relacionamentos que cada um tinha. Gente, isso é mágico, isso é maravilhoso. Tem que ter alguma mudança. Esse novo cenário tem que ser um cenário mais produtivo e de qualidade de vida. Sim, eu acho que nesse momento estamos trabalhando 30% a 40% a mais, porque é um home office diferente, é um home office com tripla jornada, com trabalho, com família, com filhos, com tudo para criar, enfim, com tarefas domésticas, enfim, sem muito tempo para planejar, porque foi de uma hora para outra, mas entendo
que a produtividade vai poder ser medida à distância, vamos viver e trabalhar virtualmente mais do que fazíamos e acreditávamos que não estávamos prontos. Legal, obrigada, Lúcia. Bianca, eu queria te ouvir agora. Eu falaria muitas coisas, vou tentar. É difícil, né? Porque a gente imagina, a Lúcia estava falando, eu estava aqui, minha cabeça rodando. Bom, eu vou começar pela cultura. Eu acho que a cultura fica desnuda. Acho que nesse momento as organizações vão precisar sim investir tempo em medir, né? Principalmente no momento em que as pessoas estão remotamente, medir os elementos da sua cultura, né? O quanto de dispersão ela tem, o quanto de entropia ela tem nesse momento, o quanto as pessoas estão de fato conectadas para o propósito que a empresa tem, que sustenta a estratégia do seu negócio. Símbolos de cultura que geram distrações perderam a sua função do dia para a noite, então as pessoas têm o acesso à empresa através das pessoas com quem elas falam, porque elas não estão frequentando, e quando elas frequentarem, vão frequentar diferente, como a Lúcia falou. Então, vai exigir de todos nós essa atenção especial e mais técnica para medir e gerenciar essa cultura alinhada à estratégia. Cultura não é um tema da área de recursos humanos, né? Cultura é um tema de toda a organização. Empresas como a Amazon, por exemplo, não tem dentro dela um setor que cuida de cultura. Os líderes são protagonistas da cultura, são responsáveis por essa cultura, são treinados para sustentar e retroalimentar essa cultura, são protagonistas do contexto da cultura e sustentação da estratégia da organização, assim como os outros colaboradores, né? Então, ela é disseminada, né? Como dizia lá o conceito de Edgar Schein, ela é disseminada verdadeiramente, né? Todos precisam se apropriar e retroalimentar essa cultura para sustentar a marca empregadora. Está vinculado, né? Tendemos a ter trocas mais produtivas utilizando metodologias de trabalho mais colaborativas. Se fará necessário pela complexidade da nossa sociedade, pela complexidade que hoje nós estamos no nosso dia a dia, dentro das organizações e nas nossas vidas. E eu destaco mais um aspecto que aí começa a falar um pouquinho no campo das competências, que é a relação do propósito e confiança. O quanto você de fato, como líder, ou você de fato, a organização, está realmente deixando claro o seu propósito, a sua marca empregadora, e as pessoas estão vinculadas a ela, até porque estão remotamente, né? Então, estão vestindo a camisa remotamente, e a confiança, porque remotamente nós precisamos ter uma relação próxima e madura daqueles que estão em torno, principalmente os líderes. Então, empresas que têm uma cultura de comando e controle muito forte sufocaram os seus colaboradores nesse período e perceberam que assim não se sustenta. Então, acho que essa mudança, ela vem com essa exigência, cuidar da cultura, trazer métodos e abordagens mais colaborativos e estabelecer vínculos de confiança a partir do propósito. Legal, muito bom, Bianca. E eu vou trazer uma última pergunta final para vocês duas fazerem as considerações, e aí a gente vai se despedindo do grupo aqui, né? E eu vou fazer as considerações finais com o grupo, mas eu, por mim, eu ficava aqui nesse bate-papo com vocês, assim, eternamente, né? Eternamente. Tem uma pergunta aqui que está dizendo assim, ó, ouço muito falar sobre tecnologia em RH, né? Sinto que cada vez os processos se tornam mais tecnológicos e menos otimizados. Mas como progredir em meio a tanta tecnologia sem recurso financeiro? E acho que é importante destacar porque as pessoas têm uma confusão de ser tecnológico e ser digital, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, se vocês puderem fechar essas duas coisas para a gente, né,
ter um mindset digital, que é o que a gente está tentando ganhar velocidade, essa coisa que a própria Lúcia falou, de ser ágil, menos custo, é ter esse mindset digital, né? E às vezes não depende da tecnologia. Então, eu queria que vocês duas falassem sobre isso para a gente se finalizar e aproveitar no final da fala de vocês se despedirem do grupo aqui, porque daí eu faço as considerações finais e a gente consegue fechar nos 50 minutos, conforme a gente se comprometeu aqui com as pessoas que foram convidadas aqui por nós, tá bom? Quer começar, Lúcia? Posso falar, Bianca? Eu apostaria nas metodologias ágeis. Estamos falando de metodologias simples, que daria uma aula, então não dá tempo para a gente evoluir, mas vários RHs já estão atuando com metodologias ágeis, RHs ágeis, baixo custo, modelo de pensamento simples, vamos checar para ver se o que a gente está fazendo está dando certo. Enfim, eu acho que tem um caminho a seguir e apostaria também em competências no novo cenário que nos deem esse conhecimento tecnológico ou digital, que é da realidade, não tem volta, planejamento e organização, e, como a professora Bianca trouxe, não tem espaço mais para o líder centralizador. Tá? O líder que centraliza a decisão, os processos, ele está atrapalhando na venda, ele está atrapalhando no dia a dia da empresa. Então, essa pessoa precisa se reinventar. Esse perfil é complicado, não é ágil. Legal. Bianca? Eu acho que é isso. Acho que a tecnologia, cara ou barata, não é ela que vai impulsionar essa adaptação à complexidade que se apresenta. O que vai impulsionar a adaptação à complexidade que se apresenta é o seu modelo de tomada de decisão e é o seu modelo de engajamento de time, né? Então, você pode, sim, utilizar uma tecnologia mais simples, mas gerar compartilhamento e engajamento e uma tomada de decisão. As pessoas só assumem risco para criar e inovar quando elas têm um ambiente minimamente estável para isso. Se elas fizerem isso através do medo, se elas estiverem numa circunstância de medo, elas não vão ousar, elas vão garantir o status quo e se proteger. Então, essa é a questão primordial. Legal, obrigada, Bianca. A gente falou de muita coisa, né? Eu gostei do fechamento de vocês duas, que a gente falou de metodologias ágeis, baixo custo, modelo de pensamento simples, competência tecnológica e digital. Falou que não tem mais espaço para ser centralizador, independente da complexidade, independente da tecnologia, se for cara e se for barata, a gente tem que olhar para aquilo que é a complexidade que vai fazer com que você tome decisão muito mais rápido. Gostei muito desse nosso fechamento, né? E tudo isso tem a ver com a marca empregadora. Eu quero agradecer imensamente para você, professora Lúcia, professora Bianca, assim, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Para mim também sempre uma aula estar aqui com vocês, assim, eu aprendi várias coisas e já roubei várias coisas, vários pensamentos aqui, né, da gente. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco nessa live. Quero convidar vocês para compartilhar. O conteúdo vai estar lá no Facebook, no YouTube da PUC oficial. Quanto mais pessoas tiverem acesso aos conhecimentos, né, mais diferença a gente vai fazer no país, no mundo, né, e a conteúdo importante, conteúdo com profundidade, porque em momento de pandemia, né, em momento que a gente está trabalhando, como a professora Lúcia e a professora Bianca citou, a gente está consumindo muito conteúdo, mas essa velocidade, essa mentalidade ágil que a gente precisa ter enquanto recursos humanos, ela precisa ser um consumo de conteúdo saudável e profundo e prático ao mesmo tempo e de qualidade. Então, por isso eu faço um convite a todos vocês. Eu coloquei já aqui no nosso chat o link dos cursos de férias, dos cursos de extensão de curto prazo de pós-graduação da PUC. Sintam-se convidados e olhem as nossas grades dos nossos cursos, né? Lá
eu posso ter certeza, vai estar a Lúcia lá, vai estar a Bianca, vai estar eu, vai ter vários outros professores também que vão trazer essa profundidade e, ao mesmo tempo, essa agilidade e esse pragmatismo de pensamento para que você consiga entregar resultado dentro da tua organização de uma forma prática, tá? Que mais? Agradeço imensamente também aos professores que estão aqui com a gente, né, presente, e queria que a Lúcia e a Bianca, né, fizessem as despedidas dela e dessem tchau aqui para todo mundo. Vou primeiro, Bianca? Então, vamos lá. Bom, agradecer enormemente a oportunidade do COGEAI, da PUC São Paulo, da coordenação dos nossos cursos, da coordenadora, a professora Juliana Camilo, de podermos estarmos construindo, né, esse curso maravilhoso, junto aos nossos alunos também, porque muito vem de input deles e esse trabalho é muito de mão dupla, é um trabalho que vai e que vem, crescemos todos os dias. E obrigada pela oportunidade dessa live, de estarmos aqui juntos, podendo falar sobre educação, que é uma coisa tão primordial, aprendizado, que precisamos sempre, cada vez mais, não é? Em qualquer cenário, mas muito importante falar de educação e ter esse espaço de educação, de aprendizado. Obrigada muito, muito obrigada, muito grata. Bianca? Minhas colegas, que eu admiro muito, gratidão estar aqui com vocês. É uma felicidade esse espaço. Obrigada aos professores da PUC, alunos queridos, professora e coordenadora Juliana Camilo. Estamos nessa jornada compartilhando conteúdos tão relevantes e aguardando vocês nas nossas oficinas, né, nos cursos que estão já com as matrículas abertas. A gente já está construindo novas oficinas, novas trocas, porque estamos muito engajados com esse novo momento, né, que estamos vivendo. E contem comigo. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês. Pessoal, então eu também vou me despedir de vocês. Obrigada pelas contribuições de vocês. Obrigada por tudo, professora Lúcia e professora Bianca, de novo. Obrigada e gratidão por tudo que vocês nos entregaram de conhecimento aqui hoje. E vocês que ficaram com a gente até agora, faço o convite para estar conosco nas outras lives que serão ao vivo também, às segundas e quartas-feiras, no Facebook da PUC Oficial e no YouTube da TV PUC Oficial. Boa noite a todos, até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, professora Lúcia. Tchau, professora Bianca.